Filho do Homem. O que está escrito neste livro foi escrito para o nosso aviso. Não adianta andar desavisado sobre a terra, porque a bebida não vai fazer você esquecer dos teus problemas, muito menos do juízo de Deus. A maconha não vai te dar brisa, a cocaína não vai deixar você mais ligado. A solução para o homem é Jesus, o Evangelho, para libertar você da prostituição, para libertar você da mentira, libertar você do poder de Satanás, da opressão do diabo. Porque a cada 40 segundos uma pessoa está cometendo suicídio. Jesus está dando tempo para o homem, para ele se converter e se arrepender. Mas ele prefere o Neymar do futebol. Está preferindo a Anitta, aquela endiabrada, aquela perversa, aquela mulher abominável. Porque é o que a geração gosta. É de ver a Anitta, é de ver Ludmilla, é de ver seus ídolos da mídia falando bem, Pablo Vittar. A Bíblia diz que é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? São os primeiros dias. O ímpio não subsistirá ao juízo de Deus. Na terra está sendo aceito, no serviço, dentro das casas, dentro da política, dentro do esporte, no mundo geral, está sendo aceito a prática pecaminosa que o homem está vivendo. Mas Jesus diz que o caminho que leva o homem à vida eterna é estreito. Renuncie a sua vida, aborreça a tua carne. A Bíblia diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Raul Seixas teve a ousadia e a audácia de chamar Jesus de besta. Aquele satanista. Jesus, através da obediência, ele pagou um alto preço na cruz. Não foi vã a sua morte, não foi um fracasso, como o Papa diz. A nossa redenção custou um alto preço, preço de sangue. Mas aquele que pisar o sangue do Filho de Deus será merecedor de maior castigo. Sabe para onde vai ser lançado os ímpios? No inferno. Lá no inferno não tem cerveja para você beber, como o Zeca Pagodinho pensa. Lá no inferno é choro e pranto e ranger de dentes. Então escapa do inferno, crê no Evangelho, foge da universal, foge da católica, da espírita, sirva Jesus no teu espírito, no teu corpo. Seja crente na palavra de Deus, porque o homem diz: eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus no meu coração, mas é mentira. Quem tem Deus não fica fumando, bebendo, mentindo, prostituindo. Amém? Jesus diz que aquele que me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. E que Jesus, ele mandou fazer discípulos, batizando em seu nome. Discípulos de Jesus e não discípulos de homens. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 16, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar
ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Espíritos de demônios que fazem milagres para enganar, mas é falsos milagres, falsas curas. Você nunca ouviu falar do João de Deus? Aquele espírita, filho do diabo, que enganou muita gente com a arte mágica, com o encantamento. Ele fez muitas curas, mas falsas curas. Abusou de muitas mulheres, foi preso, e ninguém mais se ouve falar dele. Só que os demônios que vão atuar, porque a intenção deles é congregar as nações para a grande batalha. Você pensa que você dando risada vai escapar do diabo? O diabo está enganando você com futebol, seu idólatra. O diabo está levando você para o inferno com maconha, com cigarro, com bebida alcoólica, com prostituta, com prostituto, com cinema. Ele está dando risada de você, não é você de Deus. Ele vai enganar, como já tem enganado. Só que quando se derramar as taças da ira de Deus, a terra vai ser atingida por estas pragas. O homem vai correr desejando montes, cai sobre nós, rochedo, cai sobre nós e nos esconda da face da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no seu trono. Os céus e a terra vão passar, como um livro eles se enrolarão, mas o acerto de contas de Deus com a humanidade, com o homem pecador, porque viveu nos pecados da vida ingrata, injusta, profana, infiel a Deus. A Bíblia diz: aborrecedores de Deus, detratores de males, queixosos de sua sorte, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Amaram o mundo, viveram segundo o curso do mundo, foi no embalo da música diabrada, foi no embalo da sensualidade, e não buscou o temor a Deus, porque não teve tempo para examinar a Bíblia. O tempo era só Facebook, Instagram, futebol, videogame, praia, cinema, viajar. Viveu 90 anos perdidos, porque o cigarro está te matando, vai causar o câncer. Mas o homem ignora a descrição da cartela, porque ele quer satisfazer o vício, o prazer do pecado. Jesus está te oferecendo água viva, pão vivo, e você esnoba Jesus. Você despreza o Evangelho para viver segundo o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que é do mundo não é do Pai. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Tudo isso passa. Mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. São as taças da ira de Deus. Os espíritos demoníacos atormentarão os homens. Eles sairão do abismo para atormentar o homem. Se hoje o homem já é atormentado, mas deixa
este dia será terrível, porque é o dia de Deus, é o dia da vingança. Deus vai colocar cada um no seu devido lugar. A Bíblia diz que só Jesus é o Salvador. Religião nenhuma te salva. Quem salva o homem é Jesus. Mas você tem que crer nesta palavra, recebê-la no seu coração. Você tem que tomar uma decisão, dar um passo. Porque se você ficar se justificando, eu não consigo, eu não tenho forças. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. As desculpas que o homem dá é inaceitável, porque o Espírito Santo é para convencer o homem do pecado. Sem arrependimento não há remissão de pecados. A criança não pode ser batizada porque ela não tem pecado. Recém-nascido, depois dos seus 10, quando ela começa a entender o bem e o mal, a Bíblia fala em Provérbios que ela dará conta das suas ações a Deus. Mas o padre que batiza a criança, o adventismo também, isso são práticas antibíblicas, isso são dogmas de homens. Jesus foi batizado para cumprimento da justiça com quase 30 anos de idade. João batizava adulto, não era criança. E por que você leva seu filho quando nasce para ser batizado pelo padre? É porque você não gosta da Bíblia, é porque você não gosta de ouvir a verdade. É a verdade da palavra de Deus. Você odeia a luz, você odeia o Evangelho, você gosta de ouvir a mentira do padre, do papa, do homem que está pregando para os teus ouvidos. Você não gosta da Bíblia, você gosta de maconha, você gosta de funk, você gosta de pornografia, ver mulher pelada no seu celular, você gosta é de depravação, homem com homem, mulher com mulher. Mas arrependa-se das práticas do pecado enquanto é tempo, porque se você morrer no pecado, você vai para o inferno. E não é eu que vou lançar você lá, é Jesus que você ignorou para viver numa vida de mundo, uma vida de pecados. É antibíblico o batismo de criança. Jesus voltará como ladrão da noite. E o ladrão, quando vai roubar alguém, ele não avisa. Mas Deus não faz coisa alguma sem antes primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Por isso que Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, para os converteres das trevas para a luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados em mim. É vindo o grande dia da sua ira, e não vai adiantar correr para um lado nem para o outro. Não adiantará cavar as cisternas, não adiantará tentar fugir para os planetas vizinhos, não adiantará colocar crucifixo no pescoço, porque a ira de Deus vai cair sobre a humanidade. Porque o Brasil, que está sendo avisado acerca deste juízo, não quer buscar arrependimento. Carnaval está chegando e o povo está se programando. Qualquer feriado é motivo do homem
embriagar, se prostituir. Ele tem coragem de pagar caro no ingresso para assistir o ídolo, cantar mentira aos ouvidos, músicas deprimidas, causando a depressão na vida de muitas pessoas, porque ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo, ele tapa os ouvidos. Ao invés de examinar a palavra de Deus, ele está lendo o livro de Harry Potter, aquele diabo, o diabo endemoniado. Crede no Evangelho, creia na palavra de Deus. Jesus está voltando. Arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo. Haverá batalha, haverá o juízo de Deus. Aonde o homem irá? Aonde ele vai tentar esconder? Porque o tempo é dado a todos. O que sucede ao justo, sucede ao ímpio. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 que não há criatura nu ou patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Entrega a tua vida para o Senhor. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas se você negar Jesus, Jesus te negará. Se você tem vergonha de Jesus, Jesus também se envergonhará de você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fugir da idolatria, fugir da fornicação. Venha para Jesus. Jesus é a luz do mundo. A Bíblia fala que o Deus desse século é o diabo, e ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. Este Evangelho que vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Depois virá o fim. Eu vi um vídeo que o satanista estava zombando de Jesus. Vai queimar no fogo do inferno se ele não se arrepender e se converter. Se os drogados, maconheiros, gerador de pó, não se converter, idólatras, avarentos, ímpios, pecadores, não se converter, lésbica, homossexual, não se converter, vai queimar no fogo do inferno. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas o homem buscou muitas astúcias. Tapou os ouvidos para Jesus, mas quando clamar, também Deus não ouvirá. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Converta-se o vosso riso em pranto, converta-se a vossa alegria em tristeza, porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Jesus está voltando. Amém? Ele está às portas, e como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a volta do Filho do Homem. De repente, será a volta de Jesus. Dois estarão juntos no campo, um será tomado e o outro será deixado. Mas enquanto você está tendo tempo, arrependa-se.
Porque quando Jesus vier, ele não encontrará fé na terra. A fé é um dom de Deus e nem todos a têm. Peça a Deus para te encher do seu Espírito, para que o Espírito de Deus te guie, porque qualquer que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus, mas aquele que não é guiado pelo Espírito Santo não é de Deus. O diabo está enganando, ele está irado porque tem pouco tempo, e a Bíblia diz que Deus concederá o intento dos seus corações, porque é o cumprimento desta palavra. Haverá fome, haverá doenças, haverá terremotos, haverá guerras, rumores de guerras, a destruição será grande. A Bíblia diz, aqui não é o teu lugar de descanso. O céu é o habitacional do cristão. O crente está caminhando para o céu, mas o ímpio está caminhando para o abismo, porque não reconhece ao Deus da Bíblia como Salvador. Ele reconhece o diabo, porque ele fica fumando, bebendo, prostituindo, ouvindo o diabo do funk, ouvindo o diabo do futebol, ouvindo o diabo do sertanojo, e as pessoas gostam, porque está comovendo o sentimento dela. O homem traiu ela, a mulher traiu o homem, e é chifre cá, chifre acolá, e está vivendo assim, na depressão, até o diabo ceifar a sua vida, porque você ouviu o Evangelho e você zombou do Evangelho, você escarneceu de Jesus. Então quando o diabo pegar você, não venha tentar com a cruz expulsar o diabo, com água benta expulsar o diabo, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, mas você não se sujeitou a Deus. Resistiu o diabo, mas você não resistiu o diabo. Você andou de mão dada com o diabo, fumando, bebendo, prostituindo, adulterando, mentindo. É a vida que você escolheu viver. Mas Jesus está tirando tempo. A Bíblia é a água viva, é o pão vivo, é a bússola, é o manual da vida. A Bíblia é sagrada, é a palavra do Deus vivo. As taças da ira de Deus se derramará na terra e não vai ter lugar. Não existirá cidade que vai poder refugiar a ninguém, porque Deus, Ele derramará da sua ira sobre todas as nações da terra. E é chegado o dia do seu juízo. O apóstolo Pedro fala que antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, o sol, ele esquentará mais. A lua não dará a sua luz, porque se converterá em sangue. As estrelas se fundirão, os elementos dos céus. Mas se você quer escapar do juízo vindouro, creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo e obedeça a sua palavra. Foge das religiões, porque ela só quer dinheiro. Esses falsos pastores só querem dízimo e oferta. Foge deles. Edir Macedo está rico e você está pobre. Foge desses cães. Ouve Jesus, porque Deus quer te enriquecer de pé. Ele quer te dar temor, Ele quer te dar benignidade, derramar sobre a sua vida esta graça sobremaneira para você viver diligentemente na terra, para você ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas se você tapar os ouvidos para Jesus, Deus permitirá que o diabo te engane, Deus permitirá que o homem te engane, porque ao invés de ouvir o conselho de Deus, você vai ouvir a voz do teu coração, você vai ouvir ao diabo. Crede no Evangelho. Amém? Bem, irmãos, finalizei a mensagem aqui e a internet estava caindo. Não sei o que aconteceu.
Tentei fazer ao vivo, mas não deu certo não. Amém. Deu ao menos para pregar aqui a palavra. E deu para gravar também o resto da mensagem. Meu irmão, Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Que é a estação do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. E glória a Deus.